Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que aqueles que tiverem um telefone, por favor, coloquem no silencioso ou desliguem, para que possamos ter uma palestra tranquila. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que primeira vez chegam a casa, sejam acolhidos por toda a espiritualidade amiga. Vou convidar o Edson para fazer a leitura inicial. Boa tarde, irmãos. Primeiramente, agradecer aos mentores da casa pela oportunidade de participar e realizar, para darmos início aos nossos trabalhos, a leitura do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. A leitura número 90. De coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da Terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gesto que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros, ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Vamos asserenando nosso coração e trazer à tela mental a imagem de Jesus. Senhor Jesus e toda a espiritualidade amiga, ao mentor da casa, Dr. Bezerra, e todos os demais mentores e toda a espiritualidade amiga que aqui estão, viemos agradecer os ensinamentos que teremos agora, mais tarde, e desses ensinamentos levar para toda a nossa semana, que irá começar, e dizer para o Senhor Jesus, cá estamos, prontos para receber, prontos para ser acolhido por todos os espíritos que aqui estão trabalhando, para nos tratar física, emocional e espiritual. Agradecemos desde já, Senhor, por aqui estarmos e pelo nosso aprendizado. Muito obrigada, graças a Deus que assim seja. Hoje a nossa palestra é de coração puro o tema,
Vamos receber o senhor Marcelo, que é aqui de Vila Velha e que traz para nós o conhecimento, que é o seu melhor. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Boa tarde, companheiros, companheiras de caminhada espírita. Antes de mais nada, nosso pedido de desculpas pelo imenso atraso que fizemos, mas nós realmente nos perdemos no caminho da entrada de cá. Mas aqueles que perseveram, sempre haverá uma segunda chance. Então eu peço a vocês todos que vibrem conosco, suas melhores vibrações, para que esse reequilíbrio, né, volte e a gente possa conversar um pouco sobre esse tema tão profundo, discutido por Emmanuel nessa lição de Vinha de Luz. E nós começamos nos recordando de um personagem bíblico da Gênesis, José. José era o filho preferido de Jacó, de 11 filhos. Era o caçula. Tão amado, tão preferido, que ganhou uma túnica colorida e a ele foi entregue a condução de todo o rebanho e dos trabalhos dos irmãos, que sentiu extremo ciúme, inveja, recalque dessa preferência tão visível. E José, naquele tempo, já sonhava com um fecho de trigo que se subia e que vários outros se curvavam diante dele. E na leitura que fazia desse sonho, era ele erguido e os irmãos curvando a ele. Quando ele ingenuamente conta aos irmãos esse sonho, o ciúme e a inveja aumentam mais ainda. E eles tramam a sua morte, não o conseguem, jogam no buraco, o vendem para o mercador de escravos. Ele é levado para o Egito e o pai recebe a túnica banhada em sangue, com a notícia terrível de que um animal feroz o havia matado. No Egito ele é vendido e ele é comprado por um dos principais asseclas do faraó. Ele o leva para a sua casa, percebe o seu diferencial e a ele entrega a condução da sua casa, da administração do lar. Mas a mulher daquele homem traz a provocação, a tentação para José e o lança sobre ele uma trama de traição, de assédio, e por essa razão ele é lançado à prisão. Já na prisão, ele acaba conhecendo outro administrador da área carcerária que percebe um diferencial nele. E José interpreta o sonho de 2 homens. Um havia sido o copeiro e o outro o padeiro do faraó. Cada qual teve um sonho parecido com o do outro. E ele interpreta o sonho do copeiro, lhe dizendo: em 3 dias você sairá da prisão e o faraó o restituirá no seu cargo. E aí o padeiro, ao perceber uma interpretação tão favorável, pede para que interprete a dele também. José baixa a cabeça e lhe diz: em 3 dias você também sairá da prisão, mas será enforcado. Ele não aceita aquela interpretação e José pede ao copeiro para que, quando estivesse de volta ao palácio, se lembrasse dele. E o que ele disse aconteceu. E nesse ínterim, o faraó havia tido um sonho que ninguém conseguia resolver e o perturbava muito. Mas José é levado até ele e o sonho era que 7 vacas gordas saíam do rio e depois 7 vacas magras saíam depois e as devoravam.
7 espigas frondosas de milho surgiam da terra, mas 7 espigas secas, murchas, surgiam em seguida e as devoravam também. José, inspirado pela providência divina, anuncia: haverá 7 anos de fartura em toda a região do Egito, mas em seguida, 7 anos de muita fome. Prepare o seu povo para que a tragédia não venha. Faraó se assusta, recebe algumas orientações e nomeia José governador do Egito, o segundo homem naquele reinado. Um hebreu, que até pouco era um escravo e um prisioneiro. E tomado dessa fé em Deus, ele segue o caminho, mas a fome que no Egito não se instalou, chegou a Canaã, onde morava Jacó e seus filhos. E agora o mais novo se chamava Benjamim. E ele pede aos filhos maiores para que fossem ao Egito comprar mantimentos. Eles vão, José os reconhece, não diz nada. Oferece um banquete, eles comem, bebem e ele observa. Eles retornam e ele pede para que... Ele pede para que voltassem depois com Benjamim, o irmão mais novo. Eles fazem aquele regresso. José vê esse irmão mais novo e sorrateiramente manda que alguém coloque o cálice de prata do faraó na bagagem de Benjamim. Eles vão embora com a compra. Ele manda ir atrás, encontram o cálice, Benjamim é preso. E os irmãos se apavoram, porque como vão avisar ao pai que mais um filho mais novo está morto, ou foi preso no Egito? Chegam até Jacó. Judá já havia se oferecido a ficar no lugar de Benjamim, isso aguça a percepção de José de uma mudança moral. E então, José se revela a todos eles como aquele irmão que havia sido vendido aos escravos. Os abraça, os acolhe. Jacó é levado à presença dele e o amor volta a florescer na sua maior pujança. E por que eu conto essa história de José de uma maneira rápida, talvez até atropelada? Porque quando se fala em amar, nós banalizamos a expressão. Dizer eu te amo é uma das coisas mais simples, mais fáceis, mais banalizadas hoje na nossa convivência humana. Quando, na verdade, eu te amo é sagrado. Amar alguém é muito mais do que apenas um contato ou retirar dele alguma coisa. Amar alguém é entregar-se a ele. E quando Jesus passa pela terra, a primeira anunciação que ele faz da lei de amor é: amai-vos uns aos outros, como a si mesmo. Ama teu próximo como a si mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas, porque o Deus não está lá no alto, o Deus está no próximo. Mais adiante, ele anuncia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, em que ele anuncia toda a sua trajetória pelo plano físico, ensinando ao povo de Deus como amar. E Pedro chega nessa carta e fala: amai-vos ardentemente, porém de coração puro. Ardentemente, talvez a primeira impressão que a gente possa ter é de que apaixonadamente, profundamente, loucamente,
como muitos andam dizendo do que é amar. Quando, na verdade, amar não é paixão. Amar é serenidade. Amar é cuidar. Amar é preservar. Mas ardentemente é para que o fogo dessa fé que lateja dentro do coração de cada um de nós, desde quando fomos forjados no princípio material, deve fazer eclodir dentro de nós essa entrega. E não apenas amarmos porque queremos dizer da boca para fora. Mas esse ardentemente, ele também nos traz a informação. Ardentemente, mas com o coração puro. Não com a pureza tida naquela época, a pureza externa dos túmulos caiados, mas a pureza do coração, a pureza interna, a pureza da verdade. E como amar? Como construir nas nossas relações essa pureza de coração a partir de nós? Porque não é para nós. Servindo ao próximo. E nós geralmente não estamos dispostos a isso. Geralmente nós estamos interessados em fazer valer as nossas preferências, as nossas ideias, as nossas verdades, sob todos os pontos de convivência humana, porque somos marcados pela lei de sociedade. E fazemos escolhas tresloucadas, inclusive no ambiente familiar, onde é o nosso principal campo de trabalho, de reconciliação, e nos atropelamos. E sempre dizemos, eu te amo. Eu te amo significa renunciar a si mesmo. Eu te amo significa dar o braço que levanta. Eu te amo é sofrer a ofensa e silenciar. Eu te amo é buscar no exemplo de Jesus o pedido ao Pai para que perdoe aquele que o machuca, porque não sabe o que faz. Porque todo aquele que ofende, que fere, que persegue, sofre muito mais do que foi aviltado. Aquele que foi violado é convocado ao plano da reconciliação. E dentro de uma planificação espírita, nós sabemos que nós guardamos, sob o véu da encarnação, um passado que nós agora, por misericórdia de Deus, desconhecemos. Mas que nós devemos tomar como um freio para o nosso sentimento de revite. Quantas vezes na nossa casa temos discussões tão pesadas, marido e mulher, pais e filhos, e todos querem ser a última palavra. A última fala vai ter que ser dele, os gritos, o desespero. Quando, na verdade, o recolhimento para a preservação da harmonia ou a quebra da vibração que desarmoniza será o único ato de amor naquela discussão. Como amar ao próximo como a si mesmo? Amar ao próximo como a si mesmo é dar a ele tudo aquilo que você quer. Tudo aquilo de melhor para você. Só que você não dá para você, você dá para o outro. Você vai entregar para o outro todo o bem e toda a graça que você sonha para a sua vida. Todo o respeito, toda a tolerância, toda a benignidade que você espera dele, aquele que hoje você enxerga como o errado, o que te maltrata, o que não tem direito a fazer o que faz, sem esperar dele absolutamente nada. Nas palavras de Francisco de Assis, amar que ser amado. Porque o amor é aquele sentimento que quanto mais você distribui, mais você tem. Nas palavras de Paulo,
É o único sentimento que permanece, que jamais acabará, que jamais perece, que está a todo instante dentro de nós, esperando o nosso concurso, a nossa boa vontade para eclodir em favor do outro. E vice-versa, coisa, ele vem para nós, porque é causa e efeito. Mas muitas vezes essa causa e efeito nós debitamos à vida material. Nós buscamos a recompensa física desse amor que nós acreditamos que estamos dando, quando, na verdade, nem tudo que nós queremos e podemos nos convém. Nem toda a razão que carregamos na nossa consciência o bem precisamos receber para o refreio das nossas paixões e das nossas más inclinações. Quando se fala de coração puro e elevado, pergunta-se até onde você está enveredado na intimidade de Deus? Quem é o Deus ou o que é o Deus que você busca hoje dentro de você? O Deus que você oferece ao próximo a partir do que você carrega. Quando você vai aos atributos de Deus, você tem que se espelhar em todos eles, não para se forjar novo Deus, porque o caminho não é esse, mas para buscar um caminho de pacificação, de reequilíbrio, porque neste planeta, nós somos marcados pelo egoísmo e pelo orgulho. E são duas chagas que nós temos que lutar todos os dias contra nós mesmos. E o nosso campo de trabalho são as relações humanas, oferecendo para cada um que passa por nós o nosso melhor. Em todas as vicissitudes que vão surgindo ao longo do caminho, em todas as vezes em que você se perde na estrada para um compromisso que tem hora marcada e o relógio está andando, você precisa se lembrar que o amor vai ganhar graça e beleza se a sua fé estiver edificada sobre a rocha. Quando o desequilíbrio vem, o amor não permanece, o amor não fica, o amor não acontece, melhor dizendo. E como reequilibrar-se? Como amar? Se carrego comigo tantas tristezas e tantas dores. O reequilíbrio está no silêncio, está na sua prece. Com todo o burburinho, com todo o tumulto que o circunda. Silenciando, fazendo aquela imersão existencial para que ele venha e te abra a mente e até as suas melhores vibrações possam chegar àqueles que ligarão para você e o trarão para cá. Porque o desequilíbrio já estava se instalando. As inspirações de desistência já estavam presentes. A tremedeira, a discussão no carro. Sim, eu estou falando de mim. Porque se não carregamos essa fé sobre a rocha, você desiste. Você recebe essas informações, essas influências, aceita, acha normal e ainda vai dizer, eu fiz o que pude. Já imaginou se Jesus fizesse isso? Se diante de Pilatos ele dissesse, realmente eu sou o rei, eu fiz o que pude, mas não me querem. Eu vou embora. Já imaginou? O que seria da humanidade? Não. Apesar do desafio ficar maior, ficar mais difícil, constrangedor, tumultuado, é ali que começa, de fato, o seu trabalho.
o seu encontro, a sua partilha de emoções, de sentimentos, de almas, com aqueles que te esperam, com aqueles com quem você vai se encontrar, com aqueles da sua casa que chegam cansados do trabalho, cheios de problemas da rua, ou que se isolam em todas as facilidades tecnológicas que o mundo oferece e que são manipuladas por todos nós para nos afastarmos uns dos outros cada vez mais e transformarmos esse sentimento profundo do amor em algo virtual, em que tantos de nós querem ter 1 milhão de amigos, parafraseando Roberto Carlos, em um Facebook, em um Instagram, em um WhatsApp, distribuindo mensagens, emoções, histórias, vídeos, vitórias, sorrisos, mas que não se encontram com ninguém. Mas que na mesa do jantar ou na mesa do almoço não falam, não se falam, não se reencontram, não abrem mão da sua preferência para ouvir o outro. Acham mais cômodo que o filho fique lá no computador o dia inteiro, ou no videogame, ou se enfurnam em maratonas de séries para não interagirem com os seus. São todos os riscos materialistas que nós convivemos hoje e que nos desafiam a amar, a dar um passo para trás e a tirar essa pureza exterior dos fake books e sermos de verdade para o outro. Entregarmos-nos ao outro de verdade, ainda que numa briga, uma discussão familiar, que pode, talvez, aclarar mentes perdidas. Porque discutir e brigar são coisas diferentes. O diálogo, a troca de ideias, o confronto de entendimentos é normal do ser humano. Mas quando há amor, o entendimento virá. E se um dos dois assim não o quiser, a prece é o seu resguardo. E a prontidão para o socorro, porque quem ama, cuida. Quem ama, se entrega. Jesus não revidou nenhuma agressão. Jesus não revidou nenhuma ofensa. Nada, absolutamente nada. Pelo contrário, serviu. E quando chegamos no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Essa pureza de coração, quem nos constrói somos nós mesmos. E construir essa pureza dentro de nós, aí a gente vai chegar lá numa outra máxima do Evangelho, que é fora da caridade não há salvação. Que nós falamos de amar o próximo, falamos de servir ao próximo, falamos de participar, sim, justamente, de grandes obras de benemerência, que absolutamente nunca estiveram ou estarão erradas, porque é o partilhamento das necessidades humanas. Mas agora, Allan Kardec vai mais além. Amar, caridade, é muito mais do que o ato exterior. Agora, é o coração elevado e puro que vai falar. Ser benevolente para com todos. Apiedar-se do outro. Não é ter pena, não. Apiedar-se do outro. Das dores do outro. Como dizia Teresa de Calcutá, amar até doer. Que é quando você sente a dor do outro, e aí você ama em plenitude.
ser indulgente com as faltas alheias? Como que nós queremos ser suportados pelos outros? Como nós queremos que nos aguentem, que nos entendam, que nos ouçam, que compreendam os nossos pontos de vista, que aceitem que nós estamos certos, que deixem que nós sejamos o último a falar naquela discussão, para nos parecermos os vencedores de um embate. Mas nós não oferecemos essa mesma tolerância ao outro. Quantas marcas carregamos todos nós nesse planeta de expiações e provas, onde nos degladiamos uns com os outros, mas, na verdade, a grande batalha é interna, para vencer a si mesmo. Para aprender a amar. E chegamos no momento mais difícil, mais complicado. O perdão das ofensas. E muitas vezes nós falamos, assim como aquele eu te amo da boca para fora, tão banal, nós falamos, eu perdoei fulano, mas eu não quero vê-lo. Deixa ele lá, deixa eu aqui, não dá mais. Ou eu vou torcer também para que ele passe num concurso e vá trabalhar lá no Acre. Esquecendo-se de que pode, talvez, numa próxima, voltar casado com você. Porque se ele está com você, seja o tipo de relação que for, é pela misericórdia divina, num grande projeto de amor, pelo veio da reconciliação, do reajuste dessas almas. Não é de pagar ou cobrar de alguém, de ser devedor ou credor um do outro, porque isso não existe. Os nossos débitos são internos. Os nossos débitos são nossa própria estrutura. O outro é um problema dele. O nosso problema é a gente mesmo. A reconciliação é o resultado do meu reajuste comigo mesmo. E quando o outro também se reajusta, o amor ganha graça, ganha beleza, e essas almas se encontram. Então, como vai funcionar esse perdão se um dos dois não sintoniza? Mas você não precisa do aceite do seu perdão para perdoar. O amor que você pretende dar ao outro pelo seu perdão não necessita do amor dele. Você não precisa que ele goste de você. Você não precisa que ele te perdoe nos pontos de vista dele. Você não precisa que ele peça perdão a você. Porque ele, assim como você, é alma sofredora com todas as suas lutas internas para ser feliz. Então, se no primeiro momento for muito difícil, e perdoar, porque perdoar demanda humildade, perdoar demanda simplicidade, entrega. Desculpe, entenda. Pula para o item anterior da indulgência e não brigue mais. E não é à toa que os protestantes sempre falam entre si e com os outros, libera o perdão. Justamente porque liberar o perdão é libertar-se de amarras emocionais nossas que só fazem nos corroer cada vez mais em sentimento de revolta e revolta contra o outro, que não nos aproveitará em nada, que nos traz sofrimento e dor. Porque quando você sente que perdoou, é aquele alívio, é um bem-estar. E aí você percebe que você não é inimigo dele.
Porque o que é mais importante não é não ter inimigos, é não ser inimigo do outro. O trabalho de evolução, o trabalho do aprimoramento moral é seu, a partir da doutrina que hoje você abraçou, a doutrina espírita que te chama ao exercício do livre-arbítrio, pela proposta evolucionista da reencarnação, dizendo, você vai sendo diante, você vai, essa é a sua condenação. Em que você a construirá mais rápido ou mais lentamente, porque ao desterro total ninguém cairá. Isso é maravilhoso. Isso é construir uma casa sobre a pedra. Esse é o amor divino que nos impulsiona e que Jesus trouxe para a Terra na sua nova proposta da lei de adoração a Deus, mudando essa visão de Deus, nos anunciando que jamais nos abandonaria e que nos enviaria um Consolador, o Espiritismo. Então, companheiros e companheiras, em todos os embates, em todos os desafios, em todas as almas que passam por nós, às vezes na rua, alguém te olha atravessado, te responde mal estranho. Às vezes na casa espírita você chega satisfeito, animado, e aí encontra alguém de cara emburrada, e a pessoa te dá uma resposta meio atravessada. Silencia. Tente entender. E se houver a ofensa, perdoe-se para perdoar. Ame-se para amar. Cuide-se para cuidar, porque você não poderá oferecer nada de bom a ninguém se primeiro não trabalhar dentro de você. Não foi à toa que ele disse, amar ao próximo como a si mesmo. Se nós não fizermos esse mergulho diário, existencial, para lá dentro do nosso quarto existencial, nos encontrarmos com o Deus latente, o Deus dentro de nós, que só Ele, na nossa consciência, nos conhece abertamente, nós não damos conta. O auto-perdão, o auto-amor é fundamental para que você consiga amar, trabalhar, perdoar, viver feliz com qualquer outra pessoa. Se ela não quiser, o problema é dela. Então, trabalhemos esse amor. Trabalhemos como José, naquele tempo, trabalhou. José amou aqueles irmãos e ao seu pai ardentemente. Jamais os esqueceu. Jamais se tornou infiel ao Deus dos hebreus. Jamais deixou de entregar o seu melhor, de acolher quem fosse que passou pelo seu caminho. E quando ele descobre nesses irmãos a mudança moral que ele tão esperava, ele se revela e vai de coração puro e elevado e os acolhe, todos eles, e reencontra com seu pai. Que nós possamos nos espelhar em figuras como ele, que nós possamos nos espelhar no grande modelo para todos nós, Jesus, o governador do nosso planeta, que nos convoca diariamente a sermos construtores dessa tão falada transição planetária, e que ela, na verdade, não acontecerá de uma maneira exterior, como num túmulo caiado, porque a transição planetária é interna.
que nós façamos essa transição planetária, nos fundamentando nos 4 pilares propostos um dia por um expositor. Assumindo Jesus como nosso modelo, como nosso exemplo, usando o seu evangelho como um roteiro de vida, de aprendizado e de conduta de amor. Tendo a nossa consciência como a nossa consolação, porque sabemos que somos falíveis, sabemos que temos muito chão para andar ainda, muitas encarnações à frente. E aceitarmos as nossas dificuldades e seguirmos em frente. E carregarmos conosco a nossa grande arma, a prece. A prece, que é o nosso momento em que nós nos encontramos com a intimidade de Deus. E aí, de fato, poderemos encontrar aquele amor que muitas vezes mascaramos. Que não sejamos fakes, que não sejamos cascas, que não sejamos túmulos caiados, que construamos a pureza lá dentro, um dia de cada vez, sem pressa, com tropeços, com erros, com certezas ou inseguranças, mas com a fé construída de que amanhã nascerá um novo dia, de que jamais acabará, e de que possa ser o mal que for que hajam causado a você, a ofensa, o desprezo, a dor mais profunda, que muitas vezes te leva para o quarto à noite, tomado de medos, de dúvidas, em que tantas e tantas vezes você vai querer só virar para o canto. Sente até vergonha de rezar. É nesse momento que você é embalado nos braços desse Deus absoluto, onipotente, que nos ama plenitude e poderá dizer amém. É essa força que nos sustenta. É essa força que nos mantém diante de todos os desafios e dores, parecendo muitas vezes que não daremos conta. Silencia. Faz a sua prece. Confia nesse sol que brilha, que apesar de todas as dores do mundo, ilumina o seu caminho. E aí você perceberá que a sua luz vai brilhar. E que você fará o seu melhor tempero, o seu melhor sal, que fará a terra onde você pisa um verdadeiro campo de flores de amor. É difícil. Ele não disse que seria fácil. Porque ele sabia, e agora nós sabemos, que o maior desafio é dentro de nós mesmos. Espíritas, vamos em frente nas nossas lutas diárias, nas nossas dores, nas nossas dificuldades,
Mas não desistamos daquilo que nos impulsiona e confiemos, porque Ele está conosco. E aí, nós poderemos perguntar: quem foi que fez? Quem foi que fez o sol tão vivificador, com sua luz resplandecente cheia de fulgor? As trilhões de estrelas que cintilam no céu, as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, a ciência que ele equilibra os mundos. Quem foi que fez a energia, a possante energia que a tudo vivifica e a excelente virtude que a tudo aspira? Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? O perfume das flores, os sons, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. Quem foi que fez o infravermelho, o ultravioleta? Fez da lagarta surgir a bela borboleta, o cantar do roxinol e a pujança do sol com a sua claridade no pôr de cada dia. Quem foi que fez as feras bravas, os ternos passarinhos, a asa de um inseto, a beleza de um ninho? Deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lento e tardo do elefante. Quem foi que fez o colibri com linda sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza? O tatu, escavando a cova, eis se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga. E a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o tubarão, o golfinho, a baleia? Na sua teia, o instinto de conservação como bússola infalível de orientação. Guiando com acerto os irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino vegetal, o leão onde repousa, o leito onde repousa o reino mineral, os prodígios da animalidade e o elo mais acima, a nossa humanidade. E tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nós nem percebemos. Os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta, que eu não posso descrever com todo o dramatismo que pudesse ter. Artista inimitável, sublime, ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo, com estupefação, quem criou isso com tanta perfeição? Quem não nada? Sem todo movimento, sem nunca se mover. Formando e transformando, criando e dirigindo, governando. Quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes, quem me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Que o nosso amor seja transcendental e não apenas da terra. Que assim seja. Não falei que ele ia dar o melhor? Deu.
que levemos as palavras que ele nos proferiu como ordem para conduzir o nosso dia. Silencia, que a palavra vem. Muito obrigada, Marcelo. Seja sempre muito bem-vindo, trazendo o seu melhor. Muito obrigada. Vamos agora pedir ao Edson para fazer a prece final. Depois daremos início ao passe. Irmãos, agradecidos por esta oportunidade de termos recebido esses ensinamentos, elevemos nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, pedindo sua bênção para os mentores da casa, para os nossos médios, nossos tarefeiros, que vão dar seguimento às nossas atividades, e pedindo também pelos nomes dos nossos irmãos que estão ali relacionados nos livros de orações, encarnados e desencarnados. Pedirmos a bênção para todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para que possamos estar aqui recebendo essas vibrações fraternais. Mestre Jesus, que os teus ensinamentos possam ser cada vez mais compreendidos, difundidos e praticados por todos nós, encarnados e desencarnados. Que possamos sempre ser instrumento da tua luz, da tua paz, do teu amor, onde formos e para aqueles que de nós se aproximarem. Que assim seja, Mestre, mais uma vez, obrigado e amém.